Pronto. Então, mais uma vez, bem-vindos aos nossos irmãos que chegaram aí mais essa escola do mestre. Eu vou fazer aqui uma oração para a gente começar e já vamos passar aí para o irmão Léo para a gente começar esse estudo muito bom desse capítulo. Vamos então orar. Querido Deus, nosso Pai, grandioso é o teu nome, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia por nós, que se renova a cada manhã. Nós nos colocamos em tuas mãos para juntos aprendermos mais da tua palavra, aprender mais do teu caráter. Ajude-nos a contemplarmos a ti a cada dia, aprendermos diretamente de ti o que tu queres para a nossa vida. Pedimos a tua bênção sobre as nossas famílias, sobre a nossa vida. Ajude-nos, como homens, a dirigirmos nosso lar, a conduzirmos a nossa família, nossos filhos, para mais perto de ti. Pedimos que nos dê sabedoria para enfrentarmos as dificuldades desta vida. Ajude-nos a nos mantermos em pé diante de tantas tribulações, tantas tentações. O inimigo também tem nos colocado. Nos dê forças, ó Pai, para estarmos cada vez mais firmes em Ti. Ajude-nos a dedicarmos cada vez mais tempo para o estudo da Tua Palavra, para a oração. Abençoa não só o nosso lar, mas também a Tua igreja. Possamos cada vez mais estarmos nos preparando para o grande encontro contigo. Abençoe mais uma vez o irmão Léo, o nosso estudo, que possamos entender a Tua mensagem e, mais do que entender, possamos colocar em prática em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia a todos. Que bênção, né? Estarmos juntos aqui nesse friozinho para buscar a palavra do nosso Deus, viu? Queridos, hoje nós estamos aqui com o capítulo número 5 do nosso guia, do nosso manualzinho, Eventos Finais. Capítulo 5, que tem como título A Vida Devocional do Remanescente. Para que a gente entre nesse tema, eu peço que você abra a sua Bíblia, aí, no livro de Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17, a partir do verso 10, diz assim em minha versão. Mateus 17, 10. Mas os discípulos o interrogaram. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista. Queridos, Cristo havia acabado de sair do monte da transfiguração. Elias e Moisés, eles ali, dois que já estão no céu. A Bíblia fala de poucos que já estão no céu, mas entre esses pouquinhos estão Elias e Moisés. E eles descem do céu para confortar, para encorajar Cristo em sua obra. E ali alguns discípulos viram e se lembraram que os escribas, aqueles que copiavam a lei, sempre estavam falando que devia vir quem? Elias. E isso claramente eles falavam devido à profecia de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, que diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o
profeta Elias. E ali os discípulos perguntam para Cristo: Senhor, por que eles falam tanto que é necessário que, né, Elias venha? E aí Cristo fala de 2 Elias posteriores ao Elias dos tempos bíblicos, do tempo de reis. Ele fala de 2. Primeiro, ele fala ali no verso 11 de um Elias futuro, vindouro. Ele fala assim: Elias virá, futuro, e restaurará, futuro. Depois ele fala de um outro que já veio, o verso 12. E no verso 14 diz, no verso 13, diz que o que já veio foi João Batista. Então nós temos aqui 3 Elias. 3. O número 1 é aquele lá clássico do livro de Reis. Número 2 é João Batista. E o número 3 é o Elias do tempo do fim. Com base nisso, nós vamos ler, então, a primeira frase do subtítulo Uma Vida Dupla, do capítulo 5 do livro Eventos Finais, que diz: Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo, deve ser realizada uma obra como a de João Batista. Percebe? Esse verso dá base para o que nós lemos. Agora, é necessário uma obra, né, tipológica, à semelhança de João Batista. Só que para pregarmos tal mensagem, diz o texto, como João fez, precisamos ter uma experiência espiritual semelhante à dele. Claro, para que você tenha um vaso que pareça com outro, você precisa usar o mesmo molde. Não é? Precisa usar o mesmo molde. Então, se Deus teve a obra de João Batista, que preparou a vinda de Cristo para essa terra, para o tempo do fim, Deus também precisa de pessoas, principalmente aqui de homens, né? Estamos numa escola do mestre para homens. Deus precisa de homens preparados à semelhança da preparação de João para proclamar que Cristo está vindo. Só que a nossa obra é muito mais séria, pois João preparou a vinda de Cristo como o Cordeiro, e nós estamos preparando o mundo para a vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá. Olha a necessidade de comunhão, por isso que hoje nós vamos falar muito de comunhão. E aqui no parágrafo número 2 do subtítulo 1, diz que a comunhão com Deus refletirá no caráter e na vida. As pessoas reconhecerão em nós como nos primeiros discípulos que estivemos com Jesus. E é isso que dará ao obreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Querido homem, querido povo de Deus que está vendo esse vídeo, né, ou verá depois, o que dá poder à sua vida não é simplesmente o conhecimento teórico, não é o tempo de cristão que você tem, não é o quanto você conhece do grego, das línguas básicas da Bíblia. Por mais que todas essas coisas sejam importantes, e nós vamos ver que são, mas o mais importante é uma comunhão, é o tempo que você passa com Deus. Diz o texto bíblico, né? Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas novas que você não conhece. É essa comunhão, essa amizade. Diz que isso dará poder, isso dará graça do céu, e as pessoas vão ver na sua vida, as pessoas vão sentir a atmosfera celestial. Elas vão sentir o Espírito Santo. Você se lembra que Pedro, que Paulo, com as suas sombras, né, efetuavam curas. Queridos, ali era pura presença de Deus, mediante a comunhão. Eu lembro que no livro de Atos, uma certa vez, o povo de Deus estava
estava ficando grande, 3.000, 5.000, e houve uma briga entre algumas viúvas, e os discípulos já viram ali uma seta satânica, e eles falaram, vamos agora precisar de socorro. E aí foi instituído a obra dos diáconos. E o texto diz, Pedro, né, fala assim, nós vamos nos dedicar à pregação e à oração. Então eles passavam grandes momentos em comunhão com Deus e tinham poder do céu. Quanto tempo você tem passado com Deus? Quanto tempo você ora? Daniel parava 3 vezes ao dia ali, creio eu, no mínimo ali 1 hora para estar com Deus. Parava, tirando quando ele come, tirando aquela comunhão constante que deve ser vista, mas ele parava. Você para durante o dia, você busca a Deus assim, mesmo os pais que fazem culto com os seus filhos, é necessário você sozinho também ter um tempo com Deus, ou, né, falar mais com Deus. Aqui diz assim, né, terceiro parágrafo do subtítulo 1, oração e esforço serão a ocupação de sua vida. Deve orar como se a eficiência fosse todos devidos a Deus e trabalhar como se o dever fosse todo seu. Isso é equilíbrio. Tem gente que só ora e quer que Deus faça tudo. Oh, Deus, o Senhor vai fazer tudo, né, Pai? Não, não vai não. Ele espera que você faça. E tem gente que só trabalha, que vai lá, faz, mas não para orar, não para entender e tá que batendo a cabeça muitas vezes em coisas que Deus nunca sonhou para ti, querido, porque você não ora, você não pede. Por exemplo, estava ontem à noite orando a Deus em meu quarto. E aqui, onde eu moro, toda quarta-feira tem fogos, por causa dos jogos, né? E o meu cãozinho, que nasceu no sítio, ele não gosta muito desses fogos, ele fica desesperado, e ele corre para a porta, essa porta tem uma parte que é de vidro, e ele fica, né? Ele bate as suas patas nesse vidro bem na hora que eu oro. Ali que eu tiro um tempo para falar com Deus. E eu percebi que não ia dar certo. Aí eu desci, abri a porta, fiquei com o meu cãozinho. Enquanto eu estava com ele, deixando ele calmo, eu estava orando. Orei a Deus, busquei a Deus. E Deus vai falando na nossa mente, guiando. E Deus guiou em coisas que eu não estava nem pensando. Por exemplo, ele disse, Léo, você precisa ligar para sua sogra para ver como ela vai. E aí queridos, toda vez que eu oro, Deus guia. É lindo isso. Deus pega pela Bíblia, pelos pensamentos, ele guia. Isso é comunhão com Deus, isso é pela graça, não é se você é bom, não, filho. Isso não é se você é super fortão da fé aí, não. Isso é fé, é graça, é Cristo, é o sangue dele. Você tem direito, acesso pelo sangue dele, não é? E aí você se firma em Cristo, olha só, subtítulo 2, firmados em Cristo. A tempestade vem, a tempestade que há de provar a fé de todo homem. Os crentes devem estar agora firmemente arraigados em Cristo. Perceba? É em Cristo, é nele, é pela graça dele. Você tem acesso e está perdendo tempo. Olha só, faria bem para nós passarmos pelo menos 1 hora refletindo sobre a vida de quem? De Cristo. Deveríamos considerá-la ponto a ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Pelo que eu vejo de todos os grandes temas da Bíblia, né? Quando eu era jovem na fé, eu gostava de falar de vários temas, do fim, e né, até hoje gosto. Mas, queridos, a vida de Cristo, a mente dele, o ministério dele, isso é a base de todo o evangelho, é a vida de Jesus. Por isso que Deus permite que doutrinas estranhas sobre Cristo entrem em nosso meio. É uma desculpa de Deus. É uma forma que Deus faz
para que os homens busquem conhecer mais a Cristo, né? Você olha lá e fala assim, falaram disso, aí você vai lá e você, né, estuda para ver se é o certo, mas ali Deus está querendo o quê? Te levar à comunhão, entende? Ao conhecimento da pessoa sublime de Cristo. Isso é comunhão, isso é relacionamento. Por isso que Cristo, desde dos céus, nós temos ele como o Emanuel, mesmo antes de se fazer homem, ele já era o arcanjo Miguel, que se comungava com os anjos. Depois ele se fez homem. Queridos, ele é o Deus pessoal, é o seu amigo. Tiago 2, né, diz que o servo de Deus, Abraão, foi chamado de amigo de Deus. Amigo. Isso é comunhão. Vamos seguir em frente. Aqui diz ainda a página 43. Podemos deixar muitos hábitos. Podemos algum tempo nos separar de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos, seremos vencidos. Isso aqui é uma grande advertência para nós, adventistas. Não, eu já não como isso, eu já não faço aquilo, eu já não vejo isso, e você acha que é isso. Queridos, isso é uma parte, isso tem que ser visto, tem que ser feito, mas não basta. Não basta. É necessário uma entrega diária, total, diante de Cristo. Quer ver uma das grandes provas aí que você tem que ver em sua vida? Um temperamento dócil. Isso sim, querido. Porque o mundo para de comer carne, o mundo muda da onde mora, o mundo muda. Às vezes sem ter fé, sem nem saber quem é Cristo. Eles mudam hábitos, firmam princípios, viu? Eles têm várias coisas. Agora, será que eles estão cheios de Deus? E eu? E tu? Será que você está cheio de Deus? A gente tem que ter todas as mudanças e reformas bíblicas. Mas eu creio que uma das grandes provas que você está com Deus é quando você ama a Deus, ou seja, obedece exatamente o que ele pede e ama o seu próximo. Quando você está em trabalho, sempre com foco na minha esposa, foco nos meus filhos, foco nas almas que precisam ser salvas. Isso é refletir a vontade de Cristo. Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo pensava, não é? Aqui diz que no subtítulo 3, moldados pelo Espírito Santo. O coração humano não conhecerá felicidade enquanto não se submeter a ser moldado pelo Espírito Santo. Não há um impulso de nossa natureza, nenhuma habilidade da mente ou tendência do coração que não necessite ser direcionada a todo instante. Isso aqui põe por terra, né? Esses sermões que focam no homem. Diz que o homem tem nada de bom, nada. Você e eu temos nada. E se você e eu não temos nada, então tudo que eu tiro de mim mesmo é lixo, é podre. Então eu preciso estar ligado à videira, momento a momento, day by day, todos os dias, toda hora. Eu preciso estar ligado, que nem aqueles trens, né? Que são, tem aquelas basezinhas que liga aos fios, né? Se o trem perde essa basezinha que liga a eletricidade, o trem para. Por mais grande e forte, por mais que caiba muitas pessoas dentro desse trem, ele não anda, ele não vai. Você e eu somos esses trens, a gente não vai se a gente não estiver ligado, né? E aí entra o quê? A necessidade, subtítulo 4, de estudar a Bíblia. Queridos, eu sei que é muito básico isso, estudar a Bíblia, né? Mas há verdades da palavra de Deus ainda a serem desvendadas, né? E é necessário um conhecimento mais dedicado, um estudo mais profundo das Escrituras. Eu vejo, às vezes, né, tá 10 anos na fé, 15 anos, 20 anos na fé, e não domina os princípios básicos da Bíblia.
Que isso é falta de dedicação. Aqui diz apenas os que forem dedicados estudantes das Escrituras. Percebe? Não é somente ler, é estudar. E não é somente estudar, mas é de forma dedicada, aplicada, intensa. Você precisa conhecer realmente o que diz a Bíblia. Você consegue hoje provar pela Bíblia o que é justiça pela fé? Defende as nossas bases de fé distintivas, como, por exemplo, juízo investigativo. Você tem base disso? Aqui diz que devemos ter um conhecimento sistemático dos princípios. É claro que isso não basta. Eu preciso ter, sim, a parte teórica, a parte prática. Os dois precisam andar juntos. Eu preciso ter Cristo em mim. Mas isso não isenta o estudo sistemático das nossas 28 crenças em 6 doutrinas. Precisamos dominar. A minha filha, junto com a filha do Jefferson, isso é uma bênção, né, Jefferson? As nossas filhas juntas, eu vou... Nossa, é um sonho, né? Uma bênção mesmo. A família de quadra aí. Queridos, no dia 28, a minha filha e a filha do Jefferson, ali por volta dos 12 anos, as nossas filhas, né, elas vão se batizar. E o que eu tenho feito aqui? Eu dei Amém. Amém, Jefferson? Eu dei todos os cultos até o dia do batismo para a minha filha. Quem está fazendo os cultos aqui é a Bia. E ela está passando as nossas crenças, crença por crença. Tem sido uma grande bênção, viu? Olha, fiquei bobo de ver ela realmente, né, sabe também, né? Há 12 anos que a gente fala, né? Eu acho que deveria mesmo, né? Mas graças a Deus, né, a mentezinha jovem sabe. Então, está aqui, conhecimento sistemático. Que mais? Guardar as escrituras na memória. Isso aqui é uma bênção, né? Quando eu fui para a casa do Jefferson, eles cantam versos da Bíblia e gravam, sabem vários versos de cor, né? A igreja de quadra, né? Investe muito nisso, em trazer versos cantados. Temos que ter a Bíblia de cor. Eu gosto de ter a Bíblia de cor, eu tenho muitos versos, mas foi de uma forma diferente, além das músicas, é simplesmente por usá-los. A gente, quando prega, a gente faz classes bíblicas, então a gente usa muito os mesmos versos. Então você grava assim, quando você usa. Por que você sabe o seu nome de cor? Por que você sabe o seu CPF de cor? Porque você repetiu várias vezes. Queridos, repita a Bíblia, repita, ensine a Bíblia. A chance que você, né, diz Eclesiastes 3, né, tudo tem o seu tempo. Só que Timóteo diz, pregue a palavra, quer tempo, quer fora de tempo. Então, há uma exceção. Há uma exceção de tudo ter o seu tempo. A exceção é a palavra. Pregue em tempo e fora de tempo. Vamos seguir em frente, que o meu tempo já está chegando ao fim aqui. Então, guardar a Bíblia na mente, queridos. Apocalipse 14 é a nossa regra de fé. Uma certa vez Léo, Fala. Pode falar, Jefferson. só comentando essa fora de tempo, eu achei legal essa parte que fala: ao trabalhar, tende convosco uma Bíblia de bolso Uhum. e aproveitar toda oportunidade para entesourar na memória suas preciosas promessas. Ter sempre o acesso à Bíblia, né? E aproveitar o tempo vago para ler a Bíblia. Às vezes a gente aproveita o tempo vago para dar uma olhada ali nas redes sociais, né, no noticiário, mas não. Qualquer brecha, o espaço, né, que sobra do nosso tempo, que não deveria ter essa desorganização, mas acontece, né? Às vezes é uma fila, né, qualquer lugar, aproveitar para ler a Bíblia. Né? Muito bom, Jefferson, muito bom. Se vocês quiserem, viu? Falar aí no meio, a gente deixa, viu? Uma certa vez, quando eu era quase que um boy. Então, eu pegava muito ônibus, muito trem, eu ficava horas e horas. E aí eu tinha, o quê? Minha Bíblia junto. Rapaz, eu fiz um ano bíblico. Eu lembro que, acho que
em 4 meses eu fiz um ano bíblico. Só que assim, Léo, mas foi muito rápido. Será que você... Queridos, eu marquei a minha Bíblia inteira. Gravei vários versos. Fiz vários sermões, porque eu tinha tempo, né? Hoje eu não tenho mais todo esse tempo, né? Mas eu tinha 2, 3, 4 horas por dia, né? Então, o Gerson falou bem, né? Levais uma Bíblia de bolso. Hoje a gente tem várias outras formas de ter a Bíblia. Queridos, Apocalipse 14, aqui na página 45, diz que é a nossa base de fé. Você precisa entender por que as mensagens dos 3 anjos são as mensagens do fim. Léo, porque Ellen White fala isso, tá? E quando você vai falar com um evangélico, como é que você prova que as 3 mensagens são as mensagens para o tempo do fim? E aí? Tempo. Você precisa ter um estudo sistemático da Bíblia toda e do livro de Apocalipse para você entender que essa é a mensagem principal. Você precisa entender que Apocalipse 14 é uma resposta à marca da besta de Apocalipse 13, que é a obra satânica do fim. Já te dei uma dica aí. Então você já consegue entender a importância das 3 mensagens dos anjos. E tem mais coisa. Ali fala da fronte, ali fala e se fala da fronte, fala do selo de Deus. Então você é ponto por ponto, né? Diz aqui também no subtítulo, ensinar a mente a crer na palavra de Deus. Olha só, os que se sentem na liberdade de questionar a palavra de Deus, de duvidar de tudo aquilo que houver algum pretexto, terão que fazer um enorme esforço para exercer fé quando vierem as provas. É uma forma de Satanás nos laçar. Cuidado com as suas dúvidas. É digno ter dúvida. É bom quando você pergunta. Isso é bom. Mas quando a Bíblia deixou claro que é dessa forma. Então, exemplo. Apocalipse 14:5. 144 mil não terão mácula. Mas será que não vão ter mácula mesmo? O texto diz que não vai ter mácula. Mas o que será que está querendo dizer com essa mácula? Queridos, a mácula na Bíblia é pecado, é mancha. Então, tem coisas que a Bíblia deixa claro, é assim. Você tem que crer. E você começa a colocar dúvida. Tudo coloca dúvida. Parece que na sua mente você só lembra de versos que trazem dúvida. E as suas conversas, às vezes, é só sobre dúvida. Você precisa começar a falar um pouco mais daquilo que você tem certeza. Creia que a Bíblia disse. E não se demore muito nessas dúvidas. Assim, você corre um grande risco. E a gente poderia falar de muitas outras coisas, mas também diz aqui que você, com base no livro de Lucas 12:12, Lucas 12:12 diz que o Espírito Santo dará sabedoria para falar aquilo que tem que ser dito na hora que for necessário, né? Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Lucas 12:12. É isso que Ellen White fala também. Não se preocupar em montar discursos para o tempo do fim. Só estude, só viva, só pregue, que o Espírito Santo transformará as suas palavras no tempo certo. Aqui, caminhando para o fim, eu vou pular algumas coisas, tá? Por falta de tempo. Mas aqui diz o exemplo de Enoque. Esse é um tema muito bom, né? Uma certa vez a gente fez uma série do Enoque e os 144 mil. Eu tenho salvo até hoje essa série. Vamos ver se eu consigo passar para vídeos. Mas é uma série que mostra basicamente que Enoque é um tipo do povo do fim. E aqui diz que ele é, né? No parágrafo número 3, diz assim: dessa forma, Enoque se tornou um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier. Por que, Léo? Que ele é um representante falando só de forma bíblica. Queridos, ele é o 7º depois de
Adão. Ele é o sétimo. E nós somos a sétimo o quê? Igreja. Então começa por aí. Pelo número você já vê. Enoque também ele sobe ao céu sem ver a morte. O povo do fim também subirá ao céu sem ver a morte. Enoque ele guardava o sábado, de Gênesis 2, de 1 a 3. O povo do fim também será chamado a guardar o sábado. Enoque morava no campo e ia salvar pessoas na cidade. Temos um chamado para estar no campo hoje. Enoque também era vegetariano estrito. Temos uma mensagem de reforma de saúde. Enoque também tinha o espírito de profecia. O livro de Judas da Bíblia diz que ele profetizava. Ellen White também diz. E nós também temos o espírito de profecia. Enoque criava os seus filhos dentro de casa, no sistema homeschooling, na base da verdadeira educação. Então, você tem diversos e diversas características da vida desse homem que apontam para uma preparação para o povo do fim. Que a gente poderia falar muito disso, né? Mas eu gosto muito de quando Enoque ora, o Jefferson, que eu lembro que deu ênfase, né? Como ele ora aqui, e eu lembro até hoje, tudo que é dito fixa aqui, essas coisas sérias, e o Jefferson disse que ele tem na mente dele essa prece, né, desse servo de Deus, que é: ensina-me o teu caminho para que eu não erre. Qual é o teu desejo ao meu respeito? Que farei para honrar-te, meu Deus. Não é isso, Jefferson? É isso mesmo. A oração base. Então, queridos, é tão simples. Não é complexo, é bem simples. O seu filhinho pode gravar e entender essa frase aqui: Senhor, eu não quero errar, eu não quero falar besteira com a minha esposa, Senhor. Eu quero tratar bem os meus filhos, eu quero passar tempo com eles. Diz que Enoque ele alcançou, né, uma comunhão com Deus plena ao criar o seu filho, ao ver o seu bebezinho, sabe? Que bênção, né? Quando ele viu o seu filho. Vocês lembram do nome do filho dele? Matusalém, o homem que mais viveu nessa terra. Interessante, né? Criado, e a gente poderia falar muito disso, né? Porque foi o homem que viveu mais nessa terra, né? Enoque foi o homem que viveu e vive, né? Até hoje mais. Mas o que viveu nessa terra mais foi Matusalém. A frase linda, né, de Ellen White aqui na página 47 diz que nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos no passado. Isso é fé. Isso é uma fé que tem base. Não é uma fé cega. É uma fé que você olha para trás e vê que Deus tem guiado o povo adventista do sétimo dia. E ele vai conduzir esse povo a um porto seguro. Nós temos que crer nisso. Por isso eu trabalho para esse povo, sim. Quero ser um dos líderes aí, né? Quero estar à frente de grandes obras, porque é a menina dos olhos de Deus. Caminhando para o fim, para que vocês falem, aqui diz que um tempo sério para reflexão. Então, queridos, chegou o tempo de você parar. Para. Se desliga aí. Desliga o notebook, o seu celular, dá uma pausa e reflita, medite na palavra de Deus e medite em sua vida, como está a sua vida. Aqui diz: o que estou fazendo? Qual é a minha obra e missão nesse tempo? É uma das coisas que eu mais oro a Deus. Senhor, eu preciso fazer exatamente o que o Senhor quer que eu faça. Quer que eu passe mais tempo com os meus filhos? Quer que eu faça uma visita? Quer que eu monte uma palestra que alcance mais almas? O que o Senhor quer que eu faça? Você precisa ter isso. Você precisa ter um alvo. Paulo diz: prossiga para o alvo. Qual é o seu alvo hoje? Quais são as suas metas? Pegue uma folha, pegue uma caneta, escreva.
metas a curto prazo. A curto prazo eu quero isso, isso, isso. A longo prazo eu quero isso. Coloca suas metas pessoais, familiares, missionárias. Coloque, você precisa ter isso em mente. Isso é planejamento, né? E aqui diz que o seu estado de fé também se mede pelo estado das suas afeições. Olha só, estado das suas afeições, dos seus sentimentos, como é que está, né? Diz aqui, né? No último subtítulo, né? Preparados para a volta de Cristo. Se não encontramos prazer, ó, as afeições, né? Prazer agora na contemplação das coisas celestiais, se não temos interesse em buscar o conhecimento de Deus, satisfação alguma em deter os olhos em Cristo, no caráter dele. Queridos, se a santidade não tem a menor atenção para nós, você tem que entender que a sua esperança para o céu é vã. Que céu que você quer ir? O céu é santo, meu filho. O céu é puro. Como é que você quer continuar vendo besteira, vendo fotos, né, indecentes, vídeos que não trazem nada, perdendo seu tempo com besteira? Como é que você está se preparando para o céu assim, meu filho? Você está se despreparando para o reino dos céus. Você não está se habilitando para estar com os puros anjos. Então, de hoje até o tempo do fim, temos que ser mais santos, mais puros, mais celestiais. O nosso linguajar, cuidado como você fala. No céu não tem gíria, não. Entendeu? O céu não tem gíria. Os anjos falam de forma culta. Os anjos têm reverência com Deus. Você tem que ter reverência, ensinar os seus filhos a terem reverência. É uma das coisas que eu pego no pé dos meus filhos. Reverência, santidade é Deus, é o poderoso, é o santo dos santos. Então, quando você tem reverência, você fala menos besteira, você foca para que as suas palavras transmitam graça aos que ouvem. Você usa o seu tempo de forma frutífera, como Paulo diz, né? Não, Paulo diz para a gente não perder o nosso tempo, falar remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5. Então, essa é a mensagem. Uma devoção inteira, ela começa no acordar e termina no deitar. É o dia inteiro com Deus, focado com Deus, não perdendo seu tempo com besteira, com bobeira. Cuidado com seu tempo. Cuidado com o que você tem feito com seus aparelhos. Satanás está preparando um povo para ter a marca da besta, pelo que assiste, pelo que ouve, pelo que faz. Você não, querido. Você, pela graça de Cristo, você será um vencedor. Você será mais que vencedor, diz Paulo. E Deus te dará a coroa da vida. Perceba que a coroa é algo que vai na sua cabeça, na sua mente. Então deixe Cristo vencer em sua mente. Que Deus te abençoe. Passar para o Jefferson, para que até as 6h15 vocês tenham tempo de falar também. Estamos em um número bom hoje, número de 20 aí, hein, Jefferson? Bênção, né? Muito bom. Parece um assunto assim tão básico, né? Mas a gente precisa desses puxões de orelha, porque a gente, para falar a verdade, a gente ainda passa muito pouco tempo, né, de devoção com Deus. Eu escutei há pouco tempo uma estatística, não tenho a fonte, mas diz que a média do adventista mesmo, na América do Sul, de estudo da Bíblia, 15 minutos por semana. Por semana. É triste, né, a gente pensar que a nossa busca, né, a nossa de conhecimento de Deus se resuma a isso.
Eu espero que aqui nesse grupo a gente esteja bem fora dessa estatística, né? Mas é o tempo que a gente tem, né? A gente leu aqui que o principal é esse tempo de contemplação, né? O tempo da devoção é o tempo da contemplação de Deus, né? Contemplar a Jesus, entender a Jesus. E tem um texto que eu achei bem interessante, que o Léo acabou não lendo, mas eu gosto bastante. Fala ali sobre controlar as faculdades morais, é o subtítulo. Diz assim, a capacidade de dar razão de nossa fé é uma boa consecução, mas se a verdade não for mais fundo do que isso, olha só, a alma jamais se salvará. Às vezes a gente pensa assim, ter o conhecimento, defender as nossas crenças, né? Saber explicar sobre Apocalipse 14, as 28 doutrinas, isso é muito bom, fala aqui, né? É uma boa consecução. Mas se não for além disso, ela jamais se salvará. E fala assim, o coração deve ser purificado de toda contaminação moral. Então, às vezes a gente pensa assim, vou estudar a Bíblia porque preciso passar lição, preciso fazer um sermão, né? Preciso estar pronto para debater na escola sabatina, né? Preciso dar um estudo bíblico. Isso é bom, mas isso não salva ninguém. A alma se salvará se isso transforma a nossa vida, né? Então, quando a gente fala em contemplação, é para sermos transformados. Se ela não está mudando o meu estilo de vida, né? O meu jeito de se relacionar com as pessoas, né? O meu comportamento, o meu caráter, não está adiantando nada esse tempo de devoção. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Será que eu realmente estou sendo transformado por essa contemplação? Então, primeiro ponto, a gente precisa ter tempo contemplando aquilo que é bom, né? Contemplando, estudando. E um dos textos falou ali, né? Passar pelo menos 1 hora contemplando a vida de Jesus, especialmente as finais, né? As cenas finais. Isso realmente é difícil falar quem consegue passar aí todo esse tempo contemplando especialmente as cenas finais, mas o resultado com certeza será bom, né? Então eu não sei se alguém tem aí alguma coisa para comentar sobre esse capítulo. Às vezes a gente vê aí que é um assunto assim bem básico, mas será que a gente tem conseguido dedicar tempo mesmo, individual, né, para estudar a palavra? Então, eu acredito que essa deve ser a nossa meta, né? Passar cada vez mais tempo estudando. E agora, chegando o inverno, parece mais difícil ainda, né? Mas nós somos desafiados a isso. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Não sei se vocês conseguiram estudar bem o capítulo, mas por esse tema, né? Vamos pensar assim, por que é tão difícil hoje a gente ter o nosso tempo de qualidade com Deus? Por que Acho vocês que acham o que... André quer, Jefferson. Eu já estudei, já li a segunda vez que estou lendo, eu acho interessante que esse capítulo tem uma frase que a gente passa despercebido que mudou o sentido no passar do tempo, né? Que é o primeiro título dele, né? É uma vida dupla. Quando se fala de vida dupla, o que normalmente se pensa? De um pé lá fora da igreja e outro dentro. Mas eu acho que a tradução diz assim, carecemos de viver uma vida dupla, vida de pensamento e de ação, de silenciosa prece, infatigável trabalho. Nós necessitamos de viver aquilo que a gente estuda, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, é tão básico, mas nós precisamos vivenciar isso, porque a base é o essencial. A Amém. base é Cristo. A base é a gente estar próximo de Deus. E às vezes a gente quer tanta profundidade, a gente começa uma casa por onde? Pela base. Se você não tem um alicerce bem firmado, a casa cai.
Por isso que nós precisamos estar firmados na rocha, né? E eu acho interessante que na antepenúltima, que é um tempo sério de reflexão, um questionamento que diz assim, ó, devemos nos perguntar, para que estamos vivendo e trabalhando? E qual será o resultado de tudo isso? Qual que é o propósito do nosso dia a dia? O que nos tem motivado a cada instante, né? Porque às vezes a gente quer defender a Cristo, Deus não precisa de juízes, Deus precisa de testemunhas. Teve uma frase uma vez que um amigo meu, que a gente estava estudando a Bíblia, que foi bem interessante, que fala assim, nós devemos testemunhar o tempo todo, quando necessário utilizar palavras. E eu acho que a base é exatamente a gente entender como é feita a nossa base no dia a dia, na simplicidade, que a gente vai conseguir construir esse caráter. Por isso é tão importante refletir quem é Cristo, conhecer quem é Jesus, que a gente vai passar a eternidade com Cristo. E para você passar, você tem que ter intimidade, você tem que querer estar perto de Cristo, né? E Muito começa bom. aqui. Amém. Muito bom, obrigado pelo comentário, irmão André. Realmente, a gente parece que não para pensar, né? A gente está indo assim nessa roda, né? E, e, e não para ir na contramão, né? Tá indo com a multidão. Se a gente não parar para refletir, a gente vai ser levado pela grande massa, né? Para o caminho do mal. Essa é a grande verdade. Se deixar, inclusive, o nosso próprio eu nos dominar, também vamos para esse caminho do mal. Então a gente tem que parar para refletir por que eu faço o que eu faço, né? Uhum. Como que eu tenho vivido a minha vida? Será que eu estou realmente procurando ou buscando fazer o que é a vontade de Deus ou eu estou fazendo o que é a minha vontade? Então a gente precisa pôr em equilíbrio, né? Por isso essa vida dupla, não nesse sentido do bem e do mal, mas no sentido da teoria e da prática. Às vezes a Sim. gente estuda, mas e aí? Estou aplicando alguma coisa na minha vida, né? Estou seguindo esses ensinamentos. Eu acho E que aí, é Jeff, bem por aí. aqui na página 48, diz assim, né? Temos uma perspectiva adequada de nós mesmos? E aí ela fala, então, por exemplo, Jacó, ele só entrou em luta com Deus e ali teve a bênção, porque primeiramente ele entendeu que era Jacó, que era mal, que tinha o caráter manchado. E às vezes a gente estima muito a nós mesmos, né? A gente até fala, mas eu sou falho, a gente até fala, né? Mas dentro da gente a gente fala, mas eu sou bem melhor do que o outro, eu sei mais, né? A minha barba é muito mais feita do que a do Jefferson, né? Então por dentro, a gente, né, se acha muitas vezes. E o texto diz que essa comunhão trará uma perspectiva real de quem nós somos. Ou seja, necessitados completamente de Cristo. Marquinho? E aí, Léo, tudo bem? A minha barba tem mais pelo branco do que a sua. Ô, Léo, você comentou aí, né, da comunhão, e eu lembrei que na semana passada eu ouvi um sermão e estava numa sessão de perguntas e respostas e perguntaram para o pastor, é um pastor evangelista, para quem tiver curiosidade, ele tem alguns sermões legendados ou dublados pela Terceiro Anjo, o pastor Randy Ski, eu vou enviar o nome aí no chat, vale a pena ouvir. E perguntaram para ele como que era a comunhão dele, a devoção dele, né, na verdade. Pastor, como que é sua devoção? Ele falou assim, olha, minha devoção, ela começa de manhã, é o que eu tenho para te dizer. Ela começa de manhã e vai o dia inteiro, até a hora de dormir. Então, assim, eu achei muito interessante, né, porque na correria do dia a dia, a nossa tendência é passar aí quando muito 15 minutos, né, Gerson? E você falou que a média é semanal, isso realmente é triste, mas a gente entra no ritmo normal de trabalho e afazeres e tarefas, a gente se esquece, né? E o pastor deu uma ênfase, né? Falou assim, olha, eu saio de casa, eu estou dirigindo, eu estou lembrando dos versos bíblicos, eu estou recitando, o Léo falou aí da repetição, né?
E é a dica dele para memorizar, para ter a Bíblia na mente, no coração. Ele está no banho, ele tá memorizando, ele está recitando. Então, assim, a gente não dá o devido valor, né? A devida importância. Parece que às vezes eu falo por mim, né? A gente brinca de ser cristão, né? Parece que é um clube. Eu sou cristão nas horas das reuniões, preciso ali fazer o culto com a minha família, mas durante o dia, nos meus afazeres e tarefas, parece que a gente é outra pessoa. Infelizmente, a vida dupla para o lado negativo, né? E não deveria ser assim. Verdade. É, então, se a gente não está reconhecendo, né, a nossa condição, é porque a gente não está contemplando o Cristo certo. A gente está contemplando mais os outros irmãos do que a Cristo. Por isso a gente precisa passar tempo contemplando a Cristo, né? E no último parágrafo, no último bloco, né, preparados para a volta de Cristo, fala ali, bem no meio, fala assim, a perfeita conformidade com a vontade de Deus é o elevado objetivo de estar sempre diante do cristão. Amém. Então a gente se contenta com pouco, né? Se a gente for olhar assim, a estatística é 15 minutos, né? Que seja por dia, então eu estou bem, estou acima da média. Né? Então a gente vai se conformando, né, com isso, com essas condições, né, medíocres, né? Então a nossa a, o nosso objetivo ele é elevado, elevadíssimo. Estamos muito distante ainda. Então a gente precisa pensar nisso, né? É um preparo para o céu. Se a gente pensar nisso, né, quão distante a gente está ainda do caráter dos anjos, né, que estão 100% focados no serviço e na adoração. A gente ainda está muito preocupado com o próprio eu, com a nossa vontade, com nossos prazeres, com os divertimentos. Meu lazer, Isso. né? Eu tenho que descansar. Pode falar. É o que você comentou aí do serviço, e alguém tinha comentado, não sei se foi você ou o Léo que falou da transformação, né? Não adianta a gente ser uma biblioteca ambulante, né? Acumular conhecimento, decorar textos e versos, se não houver essa transformação, né? Desde o princípio do mundo, Deus já tinha feito a promessa, já tinha feito ali o plano da redenção. Mas Cristo se entregou no momento que ele se fez carne, que ele foi concebido e viveu entre nós. A entrega completa, ela se deu no momento que ele viveu entre os homens, servindo e se doando, né? Então, assim, eu também eu ouvi uma certa vez alguém dizendo assim, como que eu sei que eu me entreguei a Jesus? É pelo batismo? Não, não é pelo batismo. O batismo é um símbolo, uma demonstração pública, né? Mas se você realmente se entregou a Cristo, você vai viver por Ele, você vai servir como Ele. Como que eu sei que eu amo Jesus? Você ama o seu próximo? Ele até foi bem além, né? Eu achei assim bem forte, né? Você ama o seu inimigo? É o pastor Goya. E ele falou assim, no mesmo nível que você ama o seu próximo, é o mesmo nível que você ama a Deus. Ou seja, se você não ama seu próximo, você não ama Deus. Então, assim, é um teste, né, para a gente saber se entregou. Eu estou servindo, eu estou trabalhando, eu estou amando. Então, assim, é uma realidade dura, parece que assim, puxa vida. Aí a gente olha para dentro, né, de nós mesmos e fala assim, acho que eu ainda não me entreguei. E é um passo aí que a gente precisa dar, né? A gente precisa, na verdade, orar para que o Espírito Santo nos transforme e coloque dentro de nós essa vontade de servir, né? De trabalhar para o próximo. Essa transformação precisa acontecer. Pois é, isso mesmo. A gente precisa pensar que tudo isso faz parte da mesma lei, né? É a lei do amor, a lei que é o caráter de Deus, e é isso que ele quer imprimir em nós, né? O seu caráter. E para poder ter essa impressão, né, a gente precisa estar ali nos moldando, né, diretamente do mestre, né? Por isso a escola do mestre, a gente tem que pensar e ser ensinado, né? Deixar ele moldar a nossa vida. O próximo capítulo vai ser muito bom porque tem aí algumas dicas práticas que a gente precisa se submeter, né? Será que a gente está disposto a
deixar que Ele dirija, né, a nossa vida em todos os aspectos, né? Então, que Deus nos ajude nesse sentido, né, de, de nos entregarmos, né, completamente para que Ele molde todos os aspectos da nossa vida, né? Todos, né? Não só aqueles que me convêm, mas aqueles que Ele quer realmente mudar. Então, que Deus nos ajude. O nosso tempo já, já se encerrou. Antes que eu esqueça, na próxima semana, está confirmado, Marquinhos, o Thiago? Sim, está confirmado aí o Tiago, né, do canal lá Adventismo Vivo. E ele tem sido aí uma grande bênção, né? Ele tem fica até uma dica, não é uma propaganda falsa. Primeiro, se você vai passar a lição, faça o seu estudo, né? Estude a sua lição, estude a sua Bíblia. Mas se você quiser agregar algo mais, tem sido um canal assim muito abençoado nessa questão, né? Eles compartilham ali um estudo da lição muito profundo e eu mesmo já usei para acrescentar coisas ao meu estudo, né? Quando eu fui passar a lição, e realmente foi uma benção. E na semana que vem ele vai estar aí conosco. Muito bom. Nesse trimestre, o irmão dele, o Timóteo, que está fazendo, mas também muito bom a abordagem dele, o resumo e os ensinamentos, né, desse trimestre, né, que é o livro de Gênesis. Então, que possamos aí estar juntos mais e mais estudando, mas não negligenciando nosso tempo com Deus, né? Que Deus nos ajude a passarmos cada vez mais tempo estudando diretamente da fonte. Então, isso aqui é só um, uma exortação, né? Um ânimo para nós estarmos juntos estudando cada vez mais a palavra de Deus. Então, podemos encerrar? Não, Léo podia encerrar com a oração? Sim. Pessoal, então, por favor, nos ajudem a divulgar. Por favor, time de Deus. Vamos aí ajudar. Próxima quinta, então, teremos Tiago Elker do Adventismo Vivo, tá bom? Teremos um posterzinho, nós vamos passar aí nos grupos e você chame pelo menos 2 ou 3, vamos chamar mais guerreiros para estar nesse friozinho, tá bom? E só para chegar ao fim, estudem os 144.000, é fantástico, eles resumem tudo isso que a gente disse, né? Apocalipse 14:1 diz que eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Eles têm um cântico a qual ninguém canta, uma experiência própria que a gente possa ter também. Vamos orar? Querido Pai, nós somos gratos por esse grupo, por esse culto e pedimos ao Senhor que nos ensine a comungar com o Senhor desde manhã e constantemente estar, Pai, buscando a Tua face durante o dia. Eu peço a Tua bênção sobre esses homens, sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia, viu? Amém. Bom dia para Bom todos. dia. Obrigado pela presença de todos e até a próxima quinta-feira. Até. Bom dia, pessoal. Bye, bye.